Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Richard Benjamin Speck nasceu no dia 6 de dezembro de 1941 em Illinois, nos Estados Unidos. Ele era o sétimo de 8 filhos do casal Benjamin Franklin Speck e Mary Margaret. O pai de Speck trabalhava como empacotador e antes disso ele tinha trabalhado também como fazendeiro em um matadeiro. O Speck ele era muito próximo do pai dele, só que o pai dele acabou falecendo muito cedo. Ele tinha apenas 6 anos de idade quando o pai dele faleceu. O pai dele morreu em 1947, quando tinha apenas 53 anos, vítima de um ataque cardíaco. A mãe do Speck sempre foi uma mãe muito rigorosa e uma mãe muito religiosa. Então pouco tempo depois que o pai dele faleceu, a mãe dele acabou se apaixonando por um corretor de seguros que morava no Texas. Só que esse novo namorado dela, ele tinha uma ficha criminal de 25 anos. Esse novo namorado, ele tinha muitas passagens pela polícia. Ele começou com falsificação e também várias passagens pela prisão por dirigir embriagado. Então, esse novo namorado da mãe do Speck, ele era totalmente o oposto que o pai dele era. No fim, a mãe do Speck acabou casando com esse cara em 1950. O Speck também tinha um outro irmão que ele era bem apegado, que também acabou falecendo, que era o irmão mais velho dele. O nome dele era Robert. Esse Robert, ele morreu aos 23 anos em um acidente de automóvel. Então já se percebe que muita coisa aconteceu na vida do Speck no início, né? Ele já nasceu numa família meio rigorosa. Vamos dizer que o alicerce dele nessa família fosse os irmãos, alguns irmãos e o pai dele principalmente. E o pai dele acabou morrendo muito cedo, ele tinha 6 anos, já foi um trauma. E aí ele ficou com essa mãe que era muito fanática, muito religiosa, muito rigorosa, e que acabou se juntando com um cara que, além de ficha criminal, era um cara que era totalmente irresponsável. E pouco tempo depois, ele acabou perdendo o irmão mais velho, que também era bem apegado a ele. Depois disso, o Speck e a sua irmã mais nova, a Carolyn, eles ficaram com a irmã casada, Sarah. Eles ficaram morando com a Sarah por alguns meses para que o Speck pudesse terminar a segunda série, antes deles novamente se juntarem à mãe e ao seu novo pai, no Texas. Depois de mais ou menos um ano, o Speck ele se mudou com a mãe dele e o padrasto e a irmã Carolyn para Dallas, no Texas. Nos próximos 12 anos da vida do Speck, com o novo padrasto, nova família, eles se mudaram diversas vezes. O Speck ele detestava o padrasto dele. O padrasto dele frequentemente ficava bêbado, era um cara que era totalmente ausente como pai. E ele abusava muito psicologicamente, com insultos, ameaças. Era um cara totalmente abusador. Ele abusava muito psicologicamente do Speck e dos irmãos. Por conta de todos os traumas e por conta de tentar fugir um pouco da realidade que ele vivia, o Speck começou a beber álcool aos 12 anos de idade. E aos 15 anos de idade, ele ficava bêbado praticamente todos os dias. A primeira prisão do Speck foi aos 13 anos de idade, por ele ter invadido uma propriedade. Os 8 anos seguintes da vida do Speck foram marcadas por dezenas de prisões. Então ele entrava e saía da cadeia constantemente. O Speck ele trabalhou em uma empresa de engarrafamento por quase 3 anos, em torno de 1960 a 1963 mais ou menos. E em outubro de 61 o Speck ele conheceu a Shirley Maloney, de 15 anos. Ela acabou ficando grávida semanas depois do início do namoro. Os dois acabaram se casando no dia 19 de janeiro de 1962 e de início eles acabaram indo morar com a família de Speck. Para a alegria de Speck, pouco tempo depois, a mãe dele e o padrasto acabaram se separando. Já em julho de 1963, o Speck ele foi preso depois de falsificar e descontar o cheque de um colega de trabalho. Ele também roubou uma mercearia levando cigarros, cervejas e dinheiro. O Speck ele acabou sendo condenado por falsificação e roubo e sentenciado a 3 anos de prisão. Ele acabou sendo libertado e ganhou liberdade condicional após cumprir 16 meses, de 63 a 65. Uma semana após a liberdade dele condicional, em 9 de janeiro de 65, o Speck acabou atacando uma mulher no estacionamento do prédio dela. Ele acabou fugindo porque a mulher começou a gritar muito. A polícia chegou minutos depois e prendeu o Speck. O Speck foi condenado por agressão com agravante.
Mas devido a um erro, eu não sei dizer pra vocês, eu não consegui achar que erro foi esse, ele acabou sendo libertado 6 meses depois. Após a libertação da cadeia, o Speck acabou trabalhando em torno de 3 meses numa empresa como motorista. E ele acabou sofrendo nada mais, nada menos do que 6 acidentes com o carro da empresa. E a empresa decidiu demitir ele, não pelos 6 acidentes, provavelmente ele estava bêbado, né? Mas demitiram ele por motivos de não comparecer ao trabalho. Bem justo. Em dezembro de 65, o Speck ele já não estava mais com a esposa dele e acabou conhecendo uma outra mulher. Era uma mulher divorciada que tinha 3 filhos e ela tinha 29 anos. Ela era uma ex-lutadora profissional e era bartender em um bar que ele costumava ir frequentemente. No mesmo mês, o Speck esfaqueou um homem em uma luta de facas nesse mesmo bar. Ele foi acusado de agressão, mas a mãe do Speck acabou contratando um advogado e ele acabou sendo acusado não por esfaquear um homem, mas por perturbar a paz. O Speck foi multado e preso por 3 dias depois de não pagar a multa. Gente, eu tô falando tudo isso pra vocês antes do crime principal dessa história, pra vocês terem uma ideia de como que foi a vida dele e as idas e vindas dele da cadeia. Vocês já estão percebendo já a porquice, para ser bem no popular, da justiça na época, né? O cara tentou matar uma pessoa, tentou atacar ou estuprar uma velhinha e simplesmente foi multado, ficou preso por alguns meses e foi solto. E o negócio vai piorar. No dia 5 de março de 66, o Speck acabou comprando um carro usado de 12 anos e na noite seguinte ele acabou assaltando uma mercearia, roubou 70 caixas de cigarro, vendeu-os na mala do carro num estacionamento e depois abandonou o carro. A polícia rastreou o carro até Speck e emitiu um mandado de prisão por roubo em 8 de março. Já no dia 3 de abril, uma mulher chamada Virgil Harris, uma moradora de 65 anos, voltou para casa à 1 da manhã e deu de cara com um ladrão em sua casa portando uma faca. Ela descreveu o homem sendo um homem branco de 1,80 m e ela descreveu como sendo um cara que falava num tom muito sutil, assim, de uma forma muito educada com ela. O suposto homem vendou essa mulher, amarrou ela, estuprou, roubou toda a casa dela, levou todo o dinheiro que ela tinha ganho como babá naquela noite. Uma semana depois, Mary Pierce, uma garçonete de 32 anos, que trabalhava em um bar de seu cunhado, chamado Frank's Place, foi vista pela última vez saindo do bar à 00h20 de 9 de abril. Seu corpo foi encontrado naquele dia em um casebre vazio atrás do bar. E a causa da morte foi um golpe no abdômen muito forte que acabou rompendo o fígado dela. Acontece que, por coincidência, o Speck ele era um frequentador desse bar onde essa garçonete trabalhava. E esse casebre onde essa mulher foi encontrada morta foi um dos casebres que estavam em construção e que quem estava ajudando a construir esse casebre era o Speck. Muitas coincidências, não? Então a polícia foi imediatamente atrás do Speck fazer algumas perguntas, questioná-lo sobre a morte, né, dessa menina no casebre. E conversando, ele negou tudo, enfim, e pediu para que ele não saísse da cidade até o caso ser solucionado. O Speck, nesse período, ele estava morando num hotel. Então a polícia voltou nesse hotel para questionar, fazer mais perguntas para o Speck no dia 19 de abril. E chegando lá, eles descobriram que ele tinha deixado o hotel algumas horas antes, carregando as malas dele, e disse para a recepcionista que estava apenas indo à lavanderia. Só que era mentira, na verdade ele estava deixando a cidade, fugindo. Então, imediatamente a polícia entra no quarto onde ele estava hospedado e faz uma busca e acabou encontrando um rádio e algumas joias da senhora Virgil Harris. Às 11 da noite do dia 13 de julho de 66, o Speck acabou invadindo uma casa em Chicago. A casa estava funcionando como um dormitório para estudantes de enfermagem. Ele invadiu pela janela a casa e com uma faca apenas ele acabou rendendo elas e acabou matando. As vítimas eram Gloria Davey, Patricia Matuzek, Nina Joe, Pamela Wicking, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Merlita Gargulo e Valentina Pezion.
ou Pasion. Ele levou todas elas pro quarto e uma por uma ele acabou conduzindo e esfaqueou, estrangulou. Chegando na última vítima, ele, além de matá-la, antes disso ele a estuprou. O nome dela era Gloria Dave. Só que o o Speck não sabia é que tinha ficado uma mulher para trás. O nome dela era Corazon Amural. Acredito que seja isso. Ela escapou da morte porque ela rastejou e se escondeu debaixo da cama enquanto o Speck estava fora do quarto. Então o Speck possivelmente perdeu a conta ou sabia que 8 mulheres moravam na casa, mas não sabia que uma 9ª mulher estava passando a noite. Foi o caso dessa sobrevivente, e ela acabou se escondendo embaixo da cama e ali ela ficou bem quietinha até tudo passar e até a polícia chegar às 6 da manhã. Além de toda a descrição da sobrevivente, né, do assassino, também foram encontradas as impressões digitais que bateram com as digitais do Speck. Logo em seguida, a polícia vai atrás dele. O Speck estava hospedado em um outro hotel e nessa mesma noite que ele estava sendo capturado, ele tentou suicídio. Então a recepcionista do hotel acaba ligando para emergência, ele é levado para emergência, né, com os pulsos cortados. Então assim, a essa altura, a polícia já tinha divulgado o retrato falado e também tinha divulgado as características, o nome dele, tinha divulgado inclusive, que é o principal, né, que foi o que levou ele à prisão, que era uma tatuagem que ele tinha no antebraço. Essa tatuagem em inglês, ela significava nascido para levantar o inferno. Quando ele foi para o hospital, né, o médico que atendeu ele acabou identificando a tatuagem e imediatamente ligou para a polícia dizendo que o assassino estaria ali no hospital. Logo em seguida, a polícia chega e prende Speck. Speck, de primeiro momento, ele alegou que ele não lembrava de ter cometido aqueles crimes, que ele não tinha nenhuma memória daquilo. Mas quando ele foi a julgamento, o juiz de cara já disse que não precisava de nenhuma prova. O juiz afirmou que ele já sabia da confissão do médico do hospital, né, e que não precisavam de testemunha nenhuma a mais. Então, o Speck acabou confessando os assassinatos pela primeira vez em público. O julgamento do júri de Speck começou no dia 3 de abril de 1967 e o Speck foi positivamente identificado pela única estudante de enfermagem sobrevivente, a Corazon Amural. Quando a sobrevivente foi questionada se ela podia identificar quem era o assassino das amigas, das colegas de quarto, ela levantou da cadeira, caminhou até a frente do Speck no julgamento, apontou o dedo na cara dele e disse que era ele. Então, no dia 15 de abril, após 49 minutos de deliberação, o júri considerou Speck culpado e recomendou a pena de morte. O apelido do Speck na cadeia era Birdman, em homenagem ao filme Birdman de Alcatraz, porque ele tinha 2 pardais que haviam voado para dentro da cela dele. E nesse livro aqui de Mindhunter que eu li, que é o 2º livro, conta, né, diversas entrevistas, como os outros livros também contam. E eu fiquei bem surpresa, assim, porque tudo que tá aqui eles mostram na série, é incrível. E a cena que consta na série, onde eles estão fazendo a entrevista com o Speck, e tem um momento que ele fica bem bravo, ele pega o pardal dele e toca no ventilador. Essa cena realmente aconteceu. Não exatamente no contexto que na série mostra. Na vida real, os guardas tentaram tirar dele o passarinho, né, o pardal, e disseram pra ele que ele não poderia ter bicho de estimação. Então, nesse momento, ele fala pros guardas que se ele não pode ter um pardal, ele não pode ter bicho de estimação, ninguém mais terá. E aí ele toca o pardal no ventilador. Em um vídeo caseiro feito dentro da prisão em 1988, ele acaba narrando todos os assassinatos. Ele novamente afirmou que estava drogado, né, que ele não se lembrava muito, mas depois ele acabou falando no vídeo que mesmo se ele não tivesse drogado, ele poderia ter feito aquilo ali muito bem feito, de forma totalmente sóbria. Pouco antes do dia 5 de dezembro de 91, Speck acabou sendo transportado para um hospital após reclamar de fortes dores no peito. Ele acabou morrendo mais tarde de ataque cardíaco. O legista afirmou que o Speck tinha um coração dilatado, efizema e artérias obstruídas, o que provavelmente contribuiu para o ataque cardíaco fatal. Na série Mindhunter, ele é interpretado maravilhosamente pelo ator Jack Urge. E na primeira temporada de American Horror Story ele também aparece. Não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu, também é uma série maravilhosa, indico demais sempre aqui no canal. Tem uma cena que eles mostram que realmente é a cena do Speck. As enfermeiras, a última vítima, e tudo é mostrado maravilhosamente bem.
Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, casos.mistérios. Se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!